verso 8 a seguir. Juízes 9, verso 8 a seguir. Posso estar enganado, mas eu acredito que é a primeira vez que eu vou pregar esse texto aqui da Bíblia. Posso estar enganado, mas acredito que é. Já faz algum tempo que Deus colocou esse texto no meu coração. Mais precisamente um mês aproximadamente, mais ou menos. E nós viemos nos organizando, mastigando o texto, esperando a oportunidade para conversar sobre ele. E Deus nos deu essa data para pensarmos sobre ele. Parábola de Jotão. Você já deve ter ouvido falar da parábola do Jotão. Eu vou ler com você o texto, que vai do 8 até o 15. Depois eu volto fazendo as paradas, tá bom? É uma história interessante, pelo menos interessante. Mas ela é muito mais do que interessante. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Eu vou fazer a primeira parada só para ficar fácil de você pegar o desenrolar da história. Nós costumamos conversar no discipulado, mostramos o trono da vida da pessoa e muitas vezes nós mostramos o trono da vida da pessoa estando ocupado pelo eu, que é ela mesma, dirigindo a vida dela. E em outro instante nós mostramos o trono da vida da pessoa ocupado por Jesus. Quando o trono da vida da pessoa está ocupado pelo eu, a vida da pessoa é uma bagunça. E quando o trono da vida da pessoa está ocupado por Jesus, a vida da pessoa, ela gira direitinho, igual um relógio, tá bom? Só para a gente pegar aqui, porque depois nós vamos conversar e vai ficar meio que... Não estou entendendo, pastor, então você fica mais fácil de entender. Certo dia as árvores, é uma história, saíram para ungir um rei para si, alguém ocupar o trono. Disseram para a oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses, aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso, doce, para dominar sobre as árvores? Disseram as árvores para a videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses, os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se debaixo, à minha sombra. Eu sou rei, sem problema nenhum, desde que vocês estejam debaixo da minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro, consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês, arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família do meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha, aclamaram Abimeleque, filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Paro aqui no verso
de número 18. Olha, é uma história que vai mostrar o desgosto de um povo para com uma pessoa que procurava fazer a coisa certa e a busca do mesmo povo por alguém que não estava preocupado em fazer a coisa certa. Parece que não, mas nós vivemos tempos assim. Nós vivemos tempos onde você fazer o certo, você é taxado como errado. E você fazer o errado, você é taxado como certo. Nós vivemos tempos assim, que você que trabalha dentro de uma empresa, se você trabalhar direitinho dentro da empresa, você corre o risco de ser mal interpretado, caluniado e até demitido, né? Você corre o risco, porque as pessoas elas têm dificuldade de viver debaixo daquilo que é o certo, e às vezes elas estão desejando fazer aquilo que é errado. Com isso, elas não suportam leis, regras, elas não suportam. Elas têm que viver e fazer a regra delas. Esse povo não estava satisfeito com Jerubaal, mas Jerubaal foi aquele que derrubou os altares do Baal. Jerubaal foi aquele que colocou ordem na casa, que é onde o povo estava fazendo a coisa tudo errada, adorando a falsos deuses. O povo estava totalmente desviado, o povo estava totalmente comprometido no seu dia a dia. Aí o Jerubaal, ele mostra o caminho, ele fala, olha, o caminho é esse, Só que nós aprendemos já também, Jesus nos ensinou, que existe a porta que é larga, existe o caminho que é estreito, e o caminho que conduz à perdição. A porta é larga, o caminho que conduz à perdição, muitos passam por ele, poucos são os que passam pela porta estreita. A porta estreita representando viver debaixo da instrução. Eu comecei a minha conversa com você hoje, falando do vinde e do ide. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso, que é suave, e tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e suave. Quer dizer, tomar o jugo, deixar o fardo com Jesus e pegar o jugo que Jesus ele deixa para todos nós, que é a instrução pela palavra de Deus. Então, aqui é uma história. As árvores pararam para conversar. Lógico que a árvore não para conversar, nós sabemos disso. Ninguém precisa, pastor, o senhor está... Não, é uma figura, é uma parábola. As árvores resolveram conversar. E as árvores resolveram entrar num acordo sobre quem é que estaria reinando sobre elas. E às vezes parece que não. Mas às vezes nós acabamos fazendo esse tipo de escolhas no nosso dia a dia. Às vezes nós temos a escolha de trazer para o nosso casamento eu vou usar a palavra condução, no sentido de receber a instrução de alguém. Às vezes nós temos a oportunidade de darmos ao nosso casamento a condução vinda do altar, e nós abrimos mão da condução vinda do altar para viver do jeito que nós queremos viver. Às vezes nós abrimos mão da condução vinda do altar para orientar os nossos filhos, e nós abrimos mão dessa condução vinda do altar para fazermos do jeito que nós achamos melhor fazer. Às vezes nós abrimos mão da condução vinda do altar para a nossa vida profissional, financeira, e resolvemos fazer a coisa do nosso jeito. Nós podemos abrir mão do que nós quisermos abrir mão. Está na Bíblia, inclusive. Posso todas as coisas. Só que o mesmo texto ele diz assim, nem todas convêm. Eu posso todas as coisas, mas nem todas edificam.
Tem situação na nossa vida que não vai ajudar nós crescermos e avançarmos em nada. Tem coisa na nossa vida que não convém para nós como cristãos, não convém para nós como homens, mulheres de Deus. De repente nem é algo errado, mas não convém. Tendo em vista que nós temos à nossa volta tão grande nuvem de testemunhas, sejam as testemunhas que já passaram, sejam as testemunhas que estão à nossa volta no dia a dia. Então nós não podemos perder de vista esse entendimento. Nós somos cristãos e nós devemos de buscar em Deus e através da palavra de Deus o melhor para a nossa vida, o melhor. Então vamos lá, os tipos de árvore mostrados na história. Primeiro tipo de árvore, a oliveira. A oliveira, no verso 8 e verso 9, diz assim, olha, eu deveria renunciar ao meu azeite. É quando uma pessoa, porque a oliveira, ela produz azeitonas, e através da azeitona vem o azeite, vem o óleo para alimentação, vem o óleo para unção e assim por diante. Muitas vezes a pessoa, ela abre mão de ter sobre a vida dela a marca de uma pessoa ungida, a marca da unção. Tem gente que não se preocupa com a unção, não se preocupa em ser uma pessoa de fato marcada pelo óleo da unção. Tem gente que simplesmente abre mão disso daí. O verso 9 diz, eu vou renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses, aos homens, para dominar sobre as árvores. Eu não. E tem gente que faz exatamente assim, abre mão. A oliveira, ela foi convidada para reinar. A oliveira, ela foi chamada para reinar. Isso significa o quê? Isso exemplifica uma vida de unção. Às vezes a pessoa, ela está tendo a oportunidade de viver uma vida de unção. Às vezes a pessoa está tendo a oportunidade de viver uma vida marcada pela presença do Espírito de Deus na vida dela. Olha, oliveira, reine. Não quero ser oliveira. Não quero ser alguém que tem unção. Não quero ser alguém diferenciado na vida espiritual. Eu não quero. Eu abro mão dessa oportunidade de ser uma pessoa ungida. Eu abro mão, eu passo a minha vez. Quem sabe tem alguém do meu lado, quem sabe tem alguém que vai estar aqui mais tarde, quem sabe tem alguém que ainda será salvo e começará a frequentar essa igreja, quem sabe essa pessoa aceite, resolva, decida viver na unção e pela unção, ser alguém realmente que reina com unção, alguém que faz, que leva a vida com unção. Tem pessoa que não aceita. Tem pessoa que não valoriza leitura da palavra, jejum, oração, congregar, aprender, discipulado, escola bíblica, célula. São questões que nós trabalhamos no dia a dia. Algumas delas nós estamos retomando, mas são práticas nessa igreja. E todos nós temos a oportunidade do quê? De nos envolvermos. De trazermos sobre a nossa vida a unção. Você recebeu a unção na hora que você veio contribuir, não veio? Unção, ela faz o que com o jugo? Unção despedaça jugo. Unção arrebenta com o jugo. Às vezes a pessoa está presa num jugo. Tem pessoa que não consegue parar em trabalho algum. Tem pessoa que não consegue parar em empresa alguma. Tem pessoa que não consegue cativar cliente. Tem pessoa que não consegue vender, não consegue negociar. Tem pessoa que a vida financeira, a vida profissional é totalmente travada. Totalmente travada. E quando essa pessoa, ela recebe a unção, a Bíblia diz, a unção, ela despedaça o jugo. A unção, ela muda a história na vida da pessoa.
Por que é importante eu entender e eu trazer para a minha vida esse tipo de entendimento? A importância da unção. Porque se eu estiver andando na unção, está na Bíblia, não falte sobre a sua cabeça o quê? O óleo. As suas vestes sejam sempre brancas. É Bíblia, é Bíblia. E qualquer um de nós estamos sendo convidados por Deus a pensar nesse tema ou nesse texto na manhã de hoje. Não falte o óleo. Mas por que tem gente que escolhe abrir mão do óleo? Hoje nós vamos começar na escola bíblica uma outra sequência que eu já havia conversado com você algumas vezes, que vai chegar a hora de nós conversarmos sobre obras da carne. Nós vamos começar a conversar hoje sobre obras da carne. Por que tem pessoa que escolhe abrir mão da unção? Muitas vezes é porque a pessoa está abrindo mão da unção porque ela já tomou posse das obras da carne. Vai ver a Bíblia, vai ler e vai pensar, né? Eu não estou aqui, eu não sou o dono da verdade, eu só estou convidando você para pensar na Bíblia. Vai pensar. O Caim e o Abel. O Caim matou o Abel, mas o Abel representa a unção, aquilo que é bom, aquilo que é uma vida, já falamos disso também, aquilo que é uma vida de entrega a Deus. Já o Caim representa a vida egoísta, a vida egocêntrica, a vida daquele que abre mão da unção para viver na carne. Jacó e o Esaú, você sabe também a história. O Esaú abriu mão da primogenitura, o Esaú abriu mão de ter uma vida marcada pela unção. Em contrapartida, o Jacó faz o quê? O Jacó decide, eu quero viver o que tem de espiritual, o que tem de bênção reservada para a minha vida, eu quero. E se for para a vida de alguém, mas essa pessoa não estiver querendo também, eu tomo posse, eu trago para a minha vida. O Jacó era alguém marcado dessa forma. Jacó foi alguém marcado para mostrar para nós a importância das escolhas. Bom, oliveira, unção. Irmão, irmã, escolha, busque, pense sobre ser uma pessoa que traz para a sua vida a unção de Deus. A unção, ela despedaça jugo. Tem jugo que entra dentro da casa e atua dentro do casamento. Por que atua o jugo no casamento? Porque a pessoa está abrindo mão da unção. Quem não busca a unção vive debaixo do jugo. Porque tem pai, tem mãe que muitas vezes família, que acaba sofrendo com o filho, sofrendo com a filha. Outro dia uma pessoa falou: pastor, meu filho acabou me dando um soco na cara, meu Deus, por que tem isso? Porque abre mão da unção. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina. E quando ela cresce? Quando ela cresce, segue indo junto com a criança, buscando a presença de Deus junto com a criança. Que muitas vezes a pessoa fala: eu já fiz a minha obrigação. Quando eu era criança eu levei na igreja, agora é com ele, agora é com ela. Coisa nenhuma. Depois que cresceu, vai o pai, a mãe, o filho, a filha, e todo mundo junto para a igreja cultuando a Deus. Pronto. Então, é a unção. É a unção. Então, aí vem no verso 10 e verso 11, vai falar sobre a figueira. As árvores se reuniram, nós precisamos de alguém para reinar sobre a nossa vida. Bom, vamos falar com a figueira, ó. Verso 10. Então disseram para a figueira: seja nosso rei. A figueira respondeu: eu vou renunciar ao meu fruto saboroso e doce. E a figueira, ela traz a representação, o entendimento da alegria. A figueira, ela vai trazer o entendimento da alegria. O figo, um fruto saboroso, muitos gostam do figo, muitos se deliciam com o figo. Alegria, ela é também, nós já sabemos, fruto do Espírito. A alegria é a marca na vida de uma pessoa cheia do Espírito. A alegria é a marca na vida de uma pessoa que tem buscado em Deus as diretrizes para a sua vida no dia a dia. Confia ao Senhor os seus caminhos e eles serão bem-sucedidos em tudo aquilo que for feito.
Quando uma pessoa ela coloca diante de Deus a vida dela, a casa dela, a família dela, a empresa, as finanças, a vida como um todo, ela confia a Deus. Deus vai direcionando, Deus vai instruindo. Deus sabe o que é melhor para nós, sim ou não? Sabe. Mas quando eu abro mão da ajuda de Deus sobre a minha vida, eu estou dizendo: deixa que eu ocupo o trono da minha vida, Deus. Aí eu começo a trazer para a minha vida um monte de situações que são amargas. Alguém aqui come figo? Tem alguém que gosta do figo? Marlene, Patrícia, a Lu, a Rosa, Maria, Genil. O figo ele é bem amargo, né? É isso? É amargo, sim ou não? Não, não é não. Não é não, você que veio assim com a cabeça, acho que você comeu figo verde. Que não é amargo não. O figo ele é caracterizado pela doçura dele. Uma pessoa que abre mão da alegria proporcionada pelo Espírito Santo, ela passa a ter uma vida amarga, uma vida azeda, uma vida sem graça, uma vida sem sonhos, sem planos. Todo sábado eu converso com o pessoal, todo sábado eu falo com eles, eles vêm para frente, a gente ora. Aliás, você falhou já 2 sábados seguidos, hein? Vou descontar a cesta básica sua, viu? Eu chamo eles, venha para frente, agora você vai sonhar diante de Deus. E a gente ora a Deus para que o sonho deles se torne realidade. A gente ora para o sonho se tornar realidade. A pessoa, quando ela não sonha diante de Deus, ela vai sonhar diante de alguém. E o sonho dela pode se tornar um pesadelo. Está aqui, a figueira. Venha, reina sobre nós. Não, eu não. Eu não vou abrir mão da minha vida para reinar sobre nada, sobre ninguém. Alegria. Então, unção, alegria. Aí vem a terceira árvore, verso de número 12 e 13. Disseram então para a videira: videira, venha, reina sobre nós. Eu vou renunciar ao meu vinho, eu vou abrir mão do meu vinho para dominar sobre as árvores. O vinho, ele vai trazer, a videira, né, que da videira extrai o vinho, vai trazer o entendimento da comunhão. Uma pessoa que decide, que escolhe viver, abrir mão da comunhão. Você já viu? Eu lembro disso, só que eu não lembro se foi na segunda série, na terceira série. Eu não lembro, talvez tenha sido na terceira série, talvez, mas eu não tenho certeza. Eu aprendi, quando estava falando lá, estudos sociais, que o homem é um ser social, e o homem não foi feito para viver numa ilha isolado. Eu lembro disso, até hoje, faz tempo, né? Foi em 83, acho, 84, mais ou menos isso. Eu lembro, a pessoa que decide, uma pessoa que abre mão disso aqui que nós estamos conversando, e decide viver isolada. Não, eu prefiro ficar aqui, sozinho no meu canto, ninguém. Essa pessoa, ela está abrindo mão da bênção da comunhão. A comunhão, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e vai até a orla das vestes. Ali Deus determina o quê? Bênção e o quê? Unção. A pessoa que abre mão é como a videira, a árvore. Estamos falando de figura. É tudo figura usada para conversar com um povo que tinha alguém que dirigia o reino, dirigia de maneira assertiva, tentava fazer a coisa certa pelo menos, falando de um grupo de pessoas que trocou alguém que procurava fazer a coisa certa e escolheu alguém que fazia tudo errado. Quando a pessoa ela abre mão de viver em comunhão. Não, na minha casa, na minha família, eu não quero estar junto de ninguém. Só eu e Deus. A pessoa decide trabalhar na empresa, viver sozinha.
Quando a pessoa vem para a igreja, na igreja ela decide: eu não quero me envolver com nada, com ninguém, não quero, aliás, nem saber o nome de ninguém, eu prefiro estar quieto no meu canto, né? e chegar e ouvir, ir embora e sumir. A pessoa está abrindo mão de receber aquilo que o Salmo 133 ensina: bênção. Uma pessoa que resolve, que toma, e viver em comunhão, você sabe que não é fácil, irmão. Principalmente você que é casado. Você sabe que não é fácil. Porque viver em comunhão vai ter pessoa de um jeito, do outro jeito, do outro jeito, do outro jeito. Um fala muito, outro fala pouco, um fala alto, outro fala baixo. Um gesticula, o outro nem se mexe, parece que é de cera. Já um arruma rolo. Tem gente que não consegue viver sem arrumar rolo, irmão. Tem gente que ela, assim, ó, a pessoa, ela procura rolo. Onde que eu vou arrumar um rolo? Eu preciso de um rolo. Sem rolo eu não sei viver. E tem gente que gosta de pôr o outro no rolo ainda. E assim vai. Viver em comunhão é isso daí. Aí junta tudo dentro da igreja. Dentro da igreja tem de tudo. Dentro da igreja tem de tudo. E o próprio Jesus nos alertou: olha, não julgue para você não ser, porque com a mesma medida que você medir, você será, e ainda será acrescentado. A pessoa que está do meu lado, do seu lado, ela pode ter algum outro tipo de dificuldade, mas nós temos dificuldades também. As nossas dificuldades podem ser diferentes da do outro, mas todos nós temos dificuldade. E quando eu decido, estou falando do corpo, junta tudo aí, depois eu vou mandar o esboço para você dessa conversa, mas junta isso do que eu estou falando. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vai falar que nós somos membros do corpo de Cristo. Pode o pé dizer para a mão: não quero que você pegue isso, ou a mão dizer para o pé: não quero que você vá lá? Não dá. É tudo membro de um corpo só. Nós temos que aprender, é aprendizado, andar junto, trabalhar junto, viver em comunhão, respeitar um ao outro. Quem que estabeleceu isso? Foi o pastor Marcos Bombo. Não fui eu, irmão. Não fui. Foi o próprio Deus na palavra dele. Isso é chave que gera resposta na vida do povo. Não gosto, não quero. Você pode, mas não edifica. Depois não vai poder reclamar. Que de repente alguém está com a vida avançando e a sua vida ou não saiu do lugar ou até regrediu, né? Quarto ponto: o espinheiro. E aqui nós vamos finalizar a conversa. Está no verso 14 e no verso 15. Finalmente disseram para o espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse: eu vou. Já que ninguém quer ser, já que a pessoa não quer viver na unção, já que a pessoa não quer viver na alegria, já que a pessoa não quer viver na comunhão, pois então, aí vou eu. E o espinheiro, ele representa o orgulho. É o orgulho. Aonde a pessoa, ela acaba sendo exemplificada aqui no espinheiro, por ser uma pessoa orgulhosa. Fulano fez não sei o que para mim, eu não perdoo. Olha, eu não posso ver fulano. Se eu ver fulano, se eu ver Beltrana, se eu chegar na igreja, se eu chegar no templo e fulano estiver no templo, para mim já acabou. É o espinho. É o espinho que está reinando sobre a vida da pessoa. Não é outra coisa. Não é outra característica. É pegar a Bíblia e olhar. Está aqui a Bíblia aberta para a gente estudar junto. A pessoa, ela tem a oportunidade de estar sendo reinada com a unção sobre a vida dela. Ela está tendo a oportunidade de ser reinada, de ser dirigida com a alegria e com a comunhão sobre a vida dela. Ela abre mão, mas ela decide. Olha, o espinheiro. O espinheiro, ele não vai falar não, irmão. Ele não vai falar não. Ele fala: eu aceito sem nenhum tipo de dificuldade. Só tem uma coisa: eu cuido de vocês, eu ajudo vocês, eu reino sobre a vida de vocês, mas vocês têm que estar debaixo da minha sombra. Aí, irmão, eu não sei, né, se você já passou em algum lugar baixo e bateu a cabeça, porque o lugar era baixo. Alguém já passou por isso daí? Teve que abaixar e abaixou pouco e bateu a cabeça.
Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu estava na época ainda lá no São Dimas, então foi 2002, 2003, nós íamos na casa da minha irmã Beth, orávamos, não lembro se era de quinta, se era de segunda, de terça, toda semana a gente orava e fazia jejum pela nossa família, toda semana. E lá, onde hoje é a casa da Raquel, vocês vão lembrar, era uma parreira de chuchu, era baixinho, e assim mais ou menos, e ali, naquele lugar, nós nos reuníamos para orar. Era grande. Hoje acabaram construindo ali naquele lugar, usando a estrutura da parreira para fazer a casa que a minha sobrinha mora hoje. Acho que é do tamanho desse altar aqui, mais ou menos, um pouco mais estreito talvez, mas desse tamanho aqui. Era a parreira de chuchu. E nós orávamos ali, um grupo de pessoas. Eu lembro, e eu era motivo do riso do pessoal, porque eu tinha que ficar meio abaixado, porque a parreira ia caindo assim, eu ficava com a cabeça enroscada nos ramos do chuchu, às vezes até batia a cabeça na madeira que segurava. A pessoa governada pelo espinheiro, ela tem esse aviso: eu posso cuidar de você sem problema nenhum, só que você vai ficar debaixo da minha sombra. Com outras palavras, debaixo do meu nariz. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, ele faz o quê? Vai, agilidade bíblica. Ele entra e ele sai. E ele encontra pastagens. Jesus, ele fala assim, eu cuido sem dificuldade nenhuma. E não seguro ninguém no cabresto. Não obrigo ninguém a fazer nada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. É outro texto que fala da liberdade. Eu vou entrar, vou cear. O espinheiro, você vai ficar debaixo da sombra do espinheiro. Se você levantar um pouquinho, você vai cutucar a cabeça. Pergunte para quem está pertinho de você: quer cutucar a cabeça com o espinho? Eu acho que você não quer, né, irmão? Eu imagino que você não quer, não. Mas são quatro situações para a gente pensar, para a gente olhar. É para a gente, como eu e como você, para os crentes, fazer uma avaliação. Porque às vezes no nosso dia a dia nós estamos assim. Nós estamos tendo a oportunidade de sermos governados pela unção de Deus sobre a nossa vida, governados pela alegria gerada pelo Espírito Santo em nossa vida, governados pela comunhão que o Espírito Santo manifesta em nossa vida, mas nós abrimos mão disso tudo e nós decidimos ficar debaixo do espinheiro. Debaixo do espinheiro, esses dias o Luiz Felipe lá na casa da minha mãe, ele gosta de fazer as artes dele. Ele veio passando, bagunçando, batendo, derrubando, aí ele não sabia, ele pegou a roseira e apertou a roseira. No que ele apertou a roseira, ele saiu pulando. Ele não sabia, está aqui, rapaz. Daí eu mostrei o espinho para ele, é um furinho na mão dele. Achou então, quer ser governado? Eu acho que você não quer, irmão. Acho que nenhum de nós aqui queremos sermos governados pelo espinheiro. Nenhum de nós. Mas tem o exemplo. O espinheiro, ele é o símbolo daquilo que a pessoa, ela vai vivendo por si só. Eu abro mão da palavra, abro mão do Espírito, abro mão da unção, eu abro mão do trabalhar de Deus, eu abro mão de tudo aquilo que Deus ele tem para fazer na vida da pessoa, através do trato dele, mediante o altar, mediante a palavra, a explanação da palavra. Eu e você, nós podemos? Sim, claro que podemos. Abrir mão e vivemos debaixo do espinheiro. O espinheiro, ele vai, em um dado momento, ele vai apertando e vai judiar. Vocês vão se abrigar debaixo da minha sombra. E o espinheiro, ele diz: se não for assim, sairá fogo do espinheiro e consumirá vocês. Porque o espinheiro, ele não produz azeitona, o espinheiro, ele não produz figo, o espinheiro, ele não produz uva. Na verdade, o espinheiro, ele só produz espinho. E estando seco, ele serve
para queimar, Ele vai lançar fogo. Então fica para nós pensarmos na manhã de hoje. Opa, pastor, o senhor está falando umas coisas aí importantes, porque eu quero que a minha vida, eu quero que a minha família seja uma família agradável. Eu quero que a minha história seja uma história mais prazerosa. Eu quero viver debaixo da unção, quero viver na alegria, eu quero viver em comunhão. Isso não é na igreja só, irmão, isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu quero viver uma vida boa. Bom, então não tem um outro caminho senão mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não, eu não quero, pastor. Eu respeito o que o senhor falou, eu acho até importante o senhor falar essas coisas, eu acho até bonito quando fala assim, eu acho que tem que ser falado mesmo, mas eu prefiro viver com o espinheiro reinando sobre a minha vida. Então está tudo bem, mas ninguém vai poder falar que Deus não deu a oportunidade de ouvir a reflexão. Sim ou não? Pergunta para quem está do teu lado: a ação do Espírito Santo na sua vida ou o espinheiro te cutucando? Fica de pé, por favor, irmão. Por favor. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. Pastor, olha, de verdade, eu tenho visto que nesse tempo todo, eu escolhi dirigir a minha vida. Eu escolhi deixar o meu orgulho, a minha vaidade, dirigir a minha vida. Por isso minha vida hoje não está agradável, como o figo, ela não está de comunhão como é a uva, ela não tem sido de unção como é a azeitona produzida pela oliveira. A minha vida hoje ela não está como eu gostaria que tivesse. Pois então eu vou dizer para você, entregue o teu caminho para o Senhor. Mas entrega, irmão, entrega mesmo, confia nele, deixa ele dirigir sua vida, deixa ele dirigir sua casa, deixa ele dirigir sua família, deixa ele dirigir sua vida profissional. Deixa Deus dirigir. Abra mão do espinheiro, não, abra mão do orgulho, do ego, do eu. Deixa Deus controlar a sua vida. Meu Pai querido, meu Deus poderoso, é em nome de Jesus que eu oro por todos que estão aqui nessa manhã. Oro por aqueles que estão conosco através da transmissão. Que a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, a unção do Senhor seja sobre a nossa vida. Nós temos a oportunidade de vivermos debaixo da unção, da alegria, da comunhão produzida pelo Teu Espírito Santo. Mas também, ó Deus, há uma realidade dura, que é viver debaixo da sombra do espinheiro. Eu peço que cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã seja tocado por essa palavra. Diga não ao espinheiro e sim ao Espírito Santo do Senhor na vida deles. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos bater palma para Jesus?